Você está mergulhado na mais profunda escuridão, mas não é a ausência de luz que conhecemos. É algo anterior à própria existência da luz, do espaço, do tempo. Então, em um instante impossível de imaginar, tudo explode em existência. Você testemunha o Big Bang, não como uma explosão no espaço, mas como a criação súbita do próprio espaço-tempo. Nos primeiros trilionésimos de segundo, a temperatura ao seu redor ultrapassa os 10-32 graus Kelvin. Para ter uma noção dessa magnitude, imagine que a temperatura no centro do Sol, cerca de 15 milhões de graus, é praticamente o zero absoluto comparada a isso. Neste calor inconcebível, nem mesmo as partículas fundamentais que conhecemos podem existir de forma estável. A energia é tão intensa que se manifesta em formas puras, criando e destruindo partículas em frações de segundo menores que qualquer medida humana. Você observa um universo onde matéria e energia se transformam constantemente uma na outra, seguindo a famosa equação de Einstein e Rg-mc2. É como se estivesse dentro de um forno cósmico, onde as próprias regras da física estão sendo estabelecidas. À medida que os primeiros microsegundos passam, o universo se expande e esfria rapidamente. A temperatura cai para apenas 10-12 graus Kelvin, ainda bilhões de vezes mais quente que o centro de uma estrela. Neste momento, você começa a testemunhar o nascimento das primeiras partículas fundamentais que reconhecemos: quarks, elétrons, neutrinos e fótons. O espaço ao seu redor é um mar turbulento de radiação e partículas subatômicas. Não há átomos, não há moléculas, nem mesmo núcleos atômicos. Tudo existe em sua forma mais elementar, como se você estivesse observando os ingredientes básicos da realidade sendo preparados para a grande receita cósmica que está por vir. Quando as partículas encontram sua forma, você continua sua jornada pelos primeiros momentos do cosmos e agora, cerca de um microsegundo após o Big Bang, presencia um dos eventos mais fundamentais da história universal. A temperatura diminuiu para aproximadamente 10-12 graus Kelvin, criando as condições perfeitas para uma transformação crucial. Os quarks, essas partículas elementares que antes vagavam livres pelo espaço em um estado chamado plasma quark-gluon, começam a se agrupar. É como observar a formação das primeiras tijolos da matéria. Você vê 3 quarks se unindo para formar um próton, ou 2 quarks up e um quark down, combinando-se através da força nuclear forte. Este processo, conhecido como confinamento de quarks, acontece quando a temperatura cai o suficiente para que os quarks não tenham energia para escapar uns dos outros. É similar a como o vapor d'água se condensa em gotículas quando o ar esfria. Mas aqui estamos falando de partículas fundamentais se organizando pela primeira vez na história. Ao seu redor, trilhões e trilhões de prótons e nêutrons estão nascendo a cada segundo. Os prótons com sua carga elétrica positiva e os nêutrons, eletricamente neutros, mas com massa quase idêntica, formam a base de tudo o que conhecemos como matéria bariônica, a matéria comum que constitui estrelas, planetas e seres vivos. Neste momento, a proporção entre prótons e nêutrons é determinada pela temperatura e pelas interações entre eles. A razão inicial é de aproximadamente 1 nêutron para cada 7 prótons, uma proporção que será crucial para entender quanto hidrogênio e hélio o universo produzirá nos próximos minutos. Você percebe que está testemunhando não apenas a formação de partículas, mas o estabelecimento das condições iniciais que determinarão a composição química de todo o universo observável. Cada próton e nêutron que se forma neste momento carrega consigo o destino de bilhões de estrelas futuras. Conforme você avança no tempo cósmico, agora alguns segundos após o Big Bang, a temperatura diminuiu para cerca de 10 graus Kelvin. Embora ainda incrivelmente quente, cerca de 1000 vezes mais quente que o centro do Sol, esta temperatura representa um ponto crítico na evolução do universo primitivo. Você observa um universo em equilíbrio térmico, onde a energia cinética das partículas está em harmonia com a radiação circundante. É como estar dentro de um forno perfeitamente calibrado, onde cada componente mantém exatamente a temperatura necessária
para as reações que estão por vir. Neste ambiente, prótons e nêutrons podem interconverter-se através de interações com neutrinos e elétrons. Um nêutron pode absorver um pósitron e se transformar em próton, enquanto um próton pode capturar um elétron e virar nêutron. É uma dança cósmica de transformações que mantém um delicado equilíbrio entre essas partículas fundamentais. A densidade ao seu redor é extraordinária, aproximadamente 100 milhões de vezes maior que a da água. Imagine toda a massa dos oceanos terrestres comprimida em um cubo de apenas alguns metros de lado. Nesta densidade extrema, as partículas estão constantemente colidindo e interagindo, criando um universo ativo e dinâmico. Os fótons, partículas de luz e radiação eletromagnética, dominam completamente o universo neste momento. Para cada próton ou nêutron, existem aproximadamente 1 bilhão de fótons. É como se você estivesse nadando em um oceano de luz pura, onde a matéria que conhecemos representa apenas uma pequena fração da energia total presente. Você percebe que este equilíbrio térmico não durará para sempre. À medida que o universo continua se expandindo e esfriando, chegará um momento em que as reações de interconversão entre prótons e nêutrons não conseguirão mais acompanhar a taxa de expansão. Quando isso acontecer, a proporção entre essas partículas ficará congelada, determinando para sempre a quantidade de cada elemento que o universo poderá produzir. Você continua sua jornada temporal e chega a um momento crucial, cerca de 1 segundo após o Big Bang. A temperatura agora é de aproximadamente 10 ou 10 graus Kelvin, e algo fundamental está prestes a acontecer. As reações que permitiam a interconversão livre entre prótons e nêutrons começam a desacelerar. É como observar uma dança que gradualmente perde seu ritmo. As colisões entre partículas se tornam menos frequentes à medida que o universo se expande e a densidade diminui. Os neutrinos, que antes mediavam facilmente as transformações entre prótons e nêutrons, agora interagem cada vez menos com a matéria ao redor. Neste momento crítico, você testemunha o congelamento da proporção nuclear. A razão entre nêutrons e prótons se fixa em aproximadamente 1,7. Para cada nêutron no universo, há cerca de 7 prótons. Esta proporção não é acidental. Ela reflete o equilíbrio térmico que existia quando as temperaturas eram altas o suficiente para manter as reações de interconversão. O universo ao seu redor ainda é um mar de radiação e partículas livres. Elétrons, prótons, nêutrons e fótons formam um plasma primordial onde nenhum átomo pode existir. A temperatura ainda é alta demais para que elétrons se liguem aos núcleos. Então você está observando um estado da matéria que não existe naturalmente em nenhum lugar do universo atual. Você percebe que está testemunhando um dos momentos mais importantes da história cósmica. Esta proporção de 1,7 entre nêutrons e prótons determinará que o universo seja composto principalmente de hidrogênio, cerca de 75% da massa, e hélio, cerca de 25% da massa, com apenas traços de elementos mais pesados. É uma receita cósmica, que foi escrita nestes primeiros segundos e que influenciará a formação de cada estrela, cada planeta e cada ser vivo que surgirá nos bilhões de anos seguintes. A temperatura continua caindo, mas ainda não o suficiente para que a nucleossíntese comece. Você está no limiar de um dos processos mais importantes do universo primitivo, aguardando o momento em que as primeiras sementes nucleares começarão a se formar. Você avança cerca de 3 minutos no tempo cósmico, e finalmente a temperatura caiu para aproximadamente 1 bilhão de graus Kelvin. Embora ainda incrivelmente quente, cerca de 70 vezes a temperatura do centro do Sol, esta é exatamente a temperatura necessária para que a mágica da nucleossíntese primordial comece. Ao seu redor, você observa as primeiras colisões nucleares da história. Um próton e um nêutron se aproximam com energia suficiente para vencer a repulsão eletrostática e se fundir, criando o deutério, o primeiro núcleo atômico composto do universo. É um momento histórico. Você está testemunhando a formação do primeiro tijolo na construção dos elementos químicos. O processo não é simples. Antes disso,
Sempre que um próton e um nêutron tentavam se unir, a temperatura extrema fazia com que os fótons circundantes tivessem energia suficiente para quebrar imediatamente qualquer núcleo de deutério que se formasse. Era como tentar construir uma casa de cartas durante um furacão. Qualquer estrutura era instantaneamente destruída. Agora, finalmente, a temperatura diminuiu o suficiente para que estes primeiros núcleos de deutério possam sobreviver. É como se o furacão cósmico tivesse se acalmado apenas o suficiente para permitir as primeiras construções nucleares. Você vê trilhões destes núcleos de deutério se formando a cada segundo em todo o universo observável. O deutério, no entanto, é apenas o primeiro passo. Estes núcleos recém-formados são extremamente reativos e logo começam a colidir com outros prótons, nêutrons e núcleos de deutério. É como observar uma reação em cadeia cósmica, onde cada produto se torna reagente para a próxima etapa da síntese nuclear. Você percebe que está no início de uma janela temporal muito específica e limitada. As condições são perfeitas agora, mas sabem que não durarão muito tempo. À medida que o universo continuar se expandindo e esfriando, chegará um momento em que a temperatura será baixa demais para sustentar essas reações nucleares. A nucleossíntese primordial será um evento único e irrepetível na história cósmica. Você continua observando as reações nucleares enquanto elas se intensificam. Os núcleos de deutério, formados há poucos instantes cósmicos, agora colidem entre si e com prótons e nêutrons livres. A temperatura de 1 bilhão de graus Kelvin fornece energia cinética suficiente para vencer as barreiras nucleares e permitir fusões cada vez mais complexas. Você testemunha a formação do trítio, um isótopo do hidrogênio com um próton e 2 nêutrons, e do hélio 3, com 2 prótons e 1 nêutron. Estes núcleos intermediários são como degraus em uma escada nuclear, permitindo que o universo suba gradualmente dos elementos mais simples para os mais complexos. O processo mais importante que você observa é a fusão de deutério com trítio, produzindo hélio 4. Este núcleo, com 2 prótons e 2 nêutrons, é extraordinariamente estável devido à sua configuração nuclear mágica. É como observar a formação de uma estrutura arquitetônica perfeita. O hélio 4 é tão estável que, uma vez formado, dificilmente se quebra novamente. Ao redor de você, cerca de 25% de todos os prótons e nêutrons disponíveis estão se combinando para formar núcleos de hélio 4. Esta proporção não é acidental. Ela resulta diretamente da razão 1.7 entre nêutrons e prótons que foi estabelecida no congelamento nuclear. Cada núcleo de hélio 4 consome 2 prótons e 2 nêutrons, e a quantidade limitada de nêutrons determina exatamente quanto hélio pode ser produzido. Você nota algo fascinante. Praticamente todos os nêutrons disponíveis estão sendo incorporados em núcleos de hélio. Como os nêutrons livres são instáveis e decaem em prótons com uma meia-vida de cerca de 15 minutos, aqueles que não se incorporam rapidamente em núcleos atômicos serão perdidos para sempre. É uma corrida contra o tempo cósmico. O universo ao seu redor ressoa com bilhões de reações de fusão acontecendo simultaneamente. Cada reação libera energia na forma de radiação gama, contribuindo para o brilho cósmico primordial. Você está observando não apenas a criação de elementos, mas também a liberação de energia que aqueceu o universo jovem e contribuiu para sua expansão inicial. Enquanto a maior parte da atividade nuclear ao seu redor se concentra na produção de hélio 4, você observa reações mais raras, mas igualmente importantes, acontecendo nas periferias deste processo cósmico. Pequenas quantidades de lítio 7 estão se formando, através de colisões entre núcleos de hélio 4 e trítio, ou através da fusão de 2 partículas alfa, núcleos de hélio 4. A formação do lítio 7 é particularmente delicada. Você percebe que esta reação requer condições muito específicas de temperatura e densidade. O lítio 7, com 3 prótons e 4 nêutrons, representa o limite superior dos elementos que podem ser produzidos na nucleossíntese primordial. É como observar um artesão cósmico criando uma obra rara e preciosa.
quantidades mínimas de berílio-7 também se formam momentaneamente, mas este núcleo é instável e decai rapidamente em lítio-7 através da captura de elétrons. É um processo efêmero, mas que contribui para a quantidade total de lítio no universo primitivo. Você está testemunhando reações que produzem apenas traços de elementos, mas que serão cruciais para a química futura do cosmos. Uma tentativa ocasional de formar elementos mais pesados ocorre quando núcleos de hélio 4 colidem entre si, mas você observa que estes processos são rapidamente frustrados. O berílio 8, que se formaria a partir de duas partículas alfa, é extremamente instável e se desintegra em menos de 10⁻XVI segundos. É como tentar empilhar cartas de baralho em uma mesa vibrando. A estrutura simplesmente não consegue se manter. Esta instabilidade do berílio 8 representa uma barreira fundamental conhecida como vale de massa 5 e 8. Não existem núcleos estáveis com 5 ou 8 núcleons, criando um gap na nucleossíntese primordial que impede a formação de elementos mais pesados que o lítio. É uma peculiaridade da física nuclear que define os limites do que pode ser criado nestes primeiros minutos cósmicos. Você percebe que está observando um universo que está criando sua própria diversidade química inicial, mas dentro de limites muito específicos impostos pelas leis da física nuclear. Esta limitação significa que elementos como carbono, oxigênio e ferro, essenciais para a vida como conhecemos, terão que aguardar bilhões de anos para serem forjados no interior das estrelas. Você continua sua observação e percebe que cerca de 20 minutos se passaram desde o início do Big Bang. A temperatura ao seu redor caiu para aproximadamente 300 milhões de graus Kelvin, ainda incrivelmente quente, mas já não suficiente para sustentar as reações de fusão nuclear que você vinha observando. É como assistir a um forno cósmico gradualmente se apagando. As partículas ainda se movem rapidamente, mas não têm mais energia cinética suficiente para vencer as barreiras eletrostáticas que impedem núcleos carregados positivamente de se aproximarem. As colisões que antes resultavam em fusão agora simplesmente fazem as partículas ricochetearem umas das outras. A densidade do universo também diminuiu drasticamente devido à expansão cósmica. Se no início da nucleossíntese a densidade era comparável à da água, agora é mais parecida com a de um gás rarefeito. As partículas estão cada vez mais distantes umas das outras, tornando as colisões muito menos frequentes. Você testemunha o fim da era da nucleossíntese primordial. A janela temporal para a criação de elementos se fecha definitivamente. Durante estes poucos minutos cósmicos, o universo determinou sua composição química básica para os próximos bilhões de anos. É como observar um processo industrial cósmico sendo desligado após completar sua produção planejada. O resultado final desta síntese nuclear é impressionante em sua simplicidade e precisão. Cerca de 75% da massa bariônica do universo permaneceu como hidrogênio, simples prótons que não participaram das reações de fusão. Aproximadamente 25% se converteu em hélio 4, com traços mínimos de deutério, hélio 3 e lítio 7. É uma receita cósmica que será validada bilhões de anos depois através de observações astronômicas. As reações nucleares param completamente, mas o universo continua esfriando e expandindo. Você percebe que agora existe um inventário fixo de núcleos atômicos flutuando em um mar de elétrons e fótons. Estes núcleos aguardarão centenas de milhares de anos antes que as condições permitam a formação dos primeiros átomos neutros. Mas as sementes elementares de toda a química futura já foram plantadas. Você agora tem a perspectiva única de observar como os eventos que testemunhou deixaram marcas permanentes no universo. Bilhões de anos após a nucleossíntese primordial, os elementos criados naqueles primeiros minutos ainda podem ser detectados e medidos pelos astrônomos modernos. As observações de galáxias distantes revelam exatamente a proporção de elementos leves que você viu sendo criada. Quando os astrônomos analisam a luz de quasares distantes, eles encontram a assinatura espectral do deutério interestelar, preservado
desde os primeiros minutos cósmicos. É como se você estivesse vendo fósseis químicos do Big Bang espalhados por todo o universo observável. O hélio 4 que você observou sendo formado constitui cerca de 24-25% da massa de hidrogênio e hélio em galáxias primitivas, exatamente como as teorias da nucleossíntese primordial prevêem. Esta concordância entre teoria e observação é uma das maiores validações da cosmologia do Big Bang. É como se o universo guardasse um registro perfeito de sua própria infância. Você percebe que as pequenas quantidades de lítio-7 criadas durante a nucleossíntese também deixaram seu rastro. Embora o lítio seja destruído facilmente no interior das estrelas, as estrelas mais antigas e pobres em metais ainda preservam as abundâncias primordiais deste elemento em suas atmosferas. São como cápsulas do tempo químicas que mantiveram intacta a composição original do universo. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, descoberta em 1965, carrega as marcas da época que você testemunhou. Os fótons que hoje detectamos com radiotelescópios são remanescentes diretos daquela era primordial, resfriados pela expansão cósmica, mas ainda carregando informações sobre a densidade e temperatura do universo jovem. Você observa como os dados observacionais modernos permitem aos cientistas reconstruir com precisão impressionante os eventos da nucleossíntese primordial. As medições da abundância de deutério em nuvens de gás intergaláctico fornecem uma das determinações mais precisas da densidade de matéria bariônica no universo, conectando diretamente as observações modernas aos processos que você presenciou. À medida que você contempla as consequências de longo prazo da nucleossíntese primordial, percebe como aqueles poucos minutos cósmicos determinaram fundamentalmente a evolução de todo o universo observável. A proporção específica de hidrogênio e hélio criada influenciou diretamente como as primeiras estrelas se formariam centenas de milhões de anos depois. Você observa que as primeiras gerações de estrelas, conhecidas como estrelas da população terceiros, eram compostas quase exclusivamente pelos produtos da nucleossíntese primordial. Estas estrelas gigantescas, com massas dezenas de vezes maiores que o Sol, puderam se formar precisamente porque o universo primitivo continha apenas hidrogênio e hélio, sem elementos mais pesados que facilitariam o resfriamento e a fragmentação das nuvens de gás. A ausência inicial de elementos pesados, o que os astrônomos chamam de metais, significou que as primeiras estrelas viveram vidas curtas e violentas, terminando em explosões de supernovas que espalharam os primeiros elementos pesados pelo cosmos. Você percebe que a nucleossíntese primordial não apenas criou elementos, ela definiu o ritmo e o estilo da evolução química subsequente do universo. O destino de diferentes regiões do cosmos também foi influenciado pela distribuição inicial dos produtos da nucleossíntese. Regiões ligeiramente mais densas em hélio se comportaram de forma diferente durante o colapso gravitacional, influenciando a formação de estruturas como galáxias e aglomerados de galáxias. É como se a nucleossíntese primordial tivesse plantado as sementes para toda a arquitetura cósmica futura. Você compreende que a precisão da proporção entre hidrogênio e hélio foi crucial para a habitabilidade eventual do universo. Se a nucleossíntese tivesse produzido muito menos hélio, as estrelas subsequentes teriam evoluído de forma muito diferente. Se tivesse produzido muito mais, o universo poderia ter esgotado seu hidrogênio muito rapidamente, encurtando drasticamente a era de formação estelar. A quantidade específica de deutério produzida também teve implicações de longo prazo. Este isótopo do hidrogênio serve como um termômetro cósmico, permitindo que os astrônomos modernos determinem a densidade de matéria ordinária no universo e testem modelos cosmológicos. É um legado observacional que conecta diretamente os primeiros minutos cósmicos à cosmologia de precisão atual. Você agora observa o universo entrando em uma fase menos dramática, mas igualmente importante, a Era Escura. Após o fim da nucleossíntese primordial, o cosmos se torna um lugar relativamente calmo, dominado pela expansão gradual
e pelo resfriamento contínuo. Os núcleos criados durante a síntese nuclear flutuam livremente em um mar de elétrons e fótons. Durante centenas de milhares de anos, a temperatura permanece alta demais para que elétrons se liguem permanentemente aos núcleos. Qualquer tentativa de formar um átomo neutro é imediatamente frustrada pelos fótons energéticos que povoam o universo. É como tentar montar uma estrutura delicada durante um bombardeio constante de projéteis luminosos. Você observa um universo opaco, onde a luz não pode viajar livremente. Os fótons são constantemente absorvidos e reemitidos por elétrons livres através do processo de espalhamento Thomson. É como tentar enxergar através de uma névoa densa. A luz existe, mas não consegue percorrer grandes distâncias sem ser espalhada. À medida que a temperatura cai gradualmente de milhões para dezenas de milhares de graus Kelvin, você percebe que o universo está se preparando para uma das transições mais importantes de sua história, a recombinação. Este processo, que ocorrerá cerca de 380 mil anos após o Big Bang, permitirá finalmente que elétrons se combinem com os núcleos criados durante a nucleossíntese. Durante esta era escura, a única fonte de complexidade crescente são as pequeníssimas flutuações de densidade que existiam desde os primeiros momentos após o Big Bang. Você observa como essas variações microscópicas na distribuição de matéria começam a crescer lentamente sob a influência da gravidade, plantando as sementes das futuras estruturas cósmicas. A matéria escura, que não participa das interações eletromagnéticas, já começou a se agrupar em halos e filamentos invisíveis. Esta componente misteriosa do universo, que representa cerca de 5 vezes mais massa que a matéria ordinária, está silenciosamente construindo a estrutura sobre a qual galáxias e estrelas eventualmente se formarão. Você avança no tempo cósmico e testemunha o nascimento das primeiras estrelas, cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. Estas gigantes primordiais, formadas exclusivamente a partir dos produtos da nucleossíntese primordial, representam o início de uma nova era na criação de elementos químicos. No interior destas estrelas massivas, você observa temperaturas de centenas de milhões de graus, muito mais altas que durante a nucleossíntese primordial. Nestas condições extremas, processos nucleares mais complexos se tornam possíveis. O hélio 4, criado nos primeiros minutos cósmicos, agora serve como combustível para a síntese de carbono através do processo triplo alfa. Você testemunha a superação da barreira de massa 5 e 8 que limitou a nucleossíntese primordial. No interior das estrelas, 3 núcleos de hélio 4 podem colidir quase simultaneamente para formar carbono 12, contornando a instabilidade do berílio 8. É como observar uma nova técnica de construção que permite criar estruturas antes impossíveis. A partir do carbono, as reações de fusão estelar produzem oxigênio, neônio, magnésio e elementos progressivamente mais pesados. Você observa como as estrelas se tornam fábricas químicas cósmicas, usando os produtos da nucleossíntese primordial como matéria-prima para criar toda a diversidade química necessária para planetas rochosos e vida biológica. Quando estas estrelas primordiais explodem como supernovas, você testemunha a dispersão destes novos elementos pelo meio interestelar. É como observar sementes químicas sendo espalhadas por jardins cósmicos, enriquecendo o material a partir do qual futuras gerações de estrelas se formarão. As gerações subsequentes de estrelas, formadas a partir de gás enriquecido com elementos pesados, podem sustentar processos de nucleossíntese ainda mais complexos. Você percebe que a nucleossíntese primordial foi apenas o primeiro capítulo de uma longa história de criação química que continuará por bilhões de anos, mas que estabeleceu os fundamentos sobre os quais toda essa complexidade futura seria construída. Você agora observa como os cientistas modernos, bilhões de anos após os eventos que testemunhou, conseguem reconstruir e validar os detalhes da nucleossíntese primordial com precisão extraordinária. Utilizando uma combinação de teoria nuclear, cosmologia observacional e computação avançada, eles maperam exatamente os processos que você presenciou.
Os detectores modernos de neutrinos capturam estas partículas fantasmagóricas que foram produzidas durante a nucleossíntese e que ainda permeiam o universo. Embora extremamente difíceis de detectar, estes neutrinos cósmicos de fundo carregam informações diretas sobre as condições e reações nucleares dos primeiros minutos. É como se fossem mensageiros microscópicos, enviados diretamente daquela era primordial. Você observa como os espectroscópios modernos analisam a luz de quasares distantes, detectando as linhas de absorção de deutério em nuvens de gás primordiais. Estas medições fornecem uma determinação precisa da densidade de prótons e nêutrons no universo, validando diretamente os modelos teóricos da nucleossíntese primordial. Os telescópios espaciais detectam as abundâncias de hélio 4 em galáxias anãs pobres em metais, encontrando valores consistentes com as previsões da nucleossíntese primordial. Estas galáxias pequenas e isoladas preservaram quase intacta a composição química original do universo, servindo como laboratórios naturais para testar as teorias cosmológicas. Você percebe como a concordância entre múltiplas linhas de evidência observacional, abundâncias de deutério, hélio 4 e lítio 7, densidade de matéria bariônica e parâmetros da radiação cósmica de fundo, fornece uma das confirmações mais robustas de qualquer teoria científica. É uma validação que atravessa escalas de tempo e espaço inimagináveis. Os supercomputadores modernos simulam em detalhes os processos que você testemunhou, resolvendo as equações da física nuclear em condições de temperatura e densidade extremas. Estas simulações reproduzem com precisão as abundâncias elementares observadas, fechando o círculo entre teoria, observação e computação na confirmação científica da nucleossíntese primordial. Você agora contempla o universo atual, 13,8 bilhões de anos após testemunhar a nucleossíntese primordial, e percebe como aqueles poucos minutos cósmicos continuam influenciando cada aspecto da realidade observável. Cada átomo de hidrogênio que brilha no Sol, cada núcleo de hélio que alimenta as reações de fusão estelar, cada traço de deutério detectado no espaço intergaláctico, todos carregam a assinatura daqueles primeiros momentos que você presenciou. As proporções elementares estabelecidas durante a nucleossíntese primordial definiram não apenas a química do cosmos, mas também sua capacidade de sustentar vida. O equilíbrio preciso entre hidrogênio e hélio permitiu que as estrelas tivessem vidas longas o suficiente para sintetizar elementos pesados, mas não tão longas que o universo esgotasse seu combustível nuclear antes que a vida pudesse evoluir. Você observa como a água que constitui os oceanos terrestres contém deutério criado nos primeiros minutos cósmicos. Cada molécula de H2O carrega em si uma fração minúscula, mas detectável, deste isótopo primordial. É como se cada gota de chuva fosse uma relíquia líquida do Big Bang, conectando intimamente a vida na Terra aos processos fundamentais do universo primitivo. O oxigênio que você respira foi forjado no interior de estrelas utilizando o hélio produzido durante a nucleossíntese primordial. O carbono que forma a base de toda a química orgânica nasceu da fusão deste mesmo hélio no coração de gigantes vermelhas. Você percebe que existe uma linha direta de ancestralidade química conectando os primeiros minutos cósmicos a cada processo biológico. As futuras missões espaciais que buscarão vida em exoplanetas estarão, em essência, procurando por evidências de como os produtos da nucleossíntese primordial se organizaram em complexidade crescente. Cada biosfera que possa existir em mundos distantes será fundamentalmente dependente da proporção específica de elementos leves criada naqueles primeiros momentos que você testemunhou. Você compreende que a nucleossíntese primordial representa mais que um evento histórico. É um processo fundamental que conecta a física de partículas à astronomia, a cosmologia à química e a origem do universo à possibilidade de vida. Os primeiros minutos cósmicos não apenas criaram elementos, eles estabeleceram as condições iniciais para toda a complexidade subsequente. Olhando para o futuro distante,
Você percebe que mesmo quando o universo envelhecer trilhões de anos e as últimas estrelas se apagarem, os produtos da nucleossíntese primordial ainda estarão presentes. O hélio 4, extremamente estável, persistirá até os momentos finais do cosmos. O hidrogênio, o elemento mais simples e abundante, testemunhará a morte térmica do universo. São legados eternos de alguns poucos minutos de criação primordial. A história que você testemunhou, de um universo nascente forjando seus primeiros elementos, em condições de temperatura e densidade extremas, continua se desenrolando em cada laboratório onde físicos nucleares recriam condições similares, em cada telescópio que detecta abundâncias primordiais, e em cada modelo cosmológico que busca compreender nossa origem cósmica. Você percebe que a nucleossíntese primordial é simultaneamente um evento único na história do universo e um processo contínuo de descoberta científica. Cada nova observação, cada refinamento teórico, cada avanço tecnológico adiciona detalhes à compreensão daqueles primeiros minutos fundamentais. No final, você compreende que testemunhou não apenas a criação de elementos químicos, mas o estabelecimento das regras básicas que governariam toda a evolução cósmica subsequente. A nucleossíntese primordial foi o momento em que o universo escreveu sua própria receita química, determinando não apenas o que existiria, mas também o que seria possível. Foi o início de uma jornada de complexidade crescente que culminaria, bilhões de anos depois, na emergência de observadores conscientes capazes de olhar para trás e compreender sua própria origem cósmica. Em cada átomo que compõe seu corpo, em cada elemento que permite a existência de planetas rochosos, em cada reação nuclear que alimenta as estrelas, a assinatura daqueles primeiros minutos permanece indelével. A nucleossíntese primordial não foi apenas sobre a criação de elementos, foi sobre a criação das possibilidades fundamentais que definiram todo o futuro do cosmos.